Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa Café com Chefão. O programa certo para aqueles que buscam conhecimento através da experiência daqueles que fazem a diferença. Hoje nós vamos entrar no mundo de um esporte que hoje é considerado esporte, onde ele só para quando a última bola cai. Nós vamos falar sobre os jogadores de sinuca, tá ok? Mas antes de eu falar sobre apresentar os meus convidados, eu quero falar um pouco sobre algumas curiosidades sobre esse esporte. A história e a origem. A origem do esporte, a sinuca surgiu no século XV, derivada dos jogos de taco. Eles eram jogados ao ar livre e depois eles foram adaptados para as mesas cobertas, né? A popularidade mundial. O jogo é especialmente popular no Reino Unido, China, Índia e Filipinas, além do nosso Brasil. Termos e nomenclaturas. Sinuca no Brasil, a palavra vem do inglês snooker, que é um dos estilos do jogo. Significado de em sinuca refere-se a uma jogada em que o adversário deixa o outro sem ângulo para acertar a bola. Daí vem aquela expressão conhecida, está em sinuca de bico, tá? Regras e jogabilidade. Variações de jogos. Existem diferentes estilos como snooker, bilhar e pool, cada um com suas regras específicas. Tamanhos de mesa. As mesas podem variar, de 7 pés as menores até 12 pés, usadas no snooker profissional. Tacos e bolas. Peso das bolas no snooker. As bolas são mais leves e menores do que no pool. Personalização dos tacos. Muitos jogadores profissionais mandam fazer tacos sob medida, ajustados ao seu estilo de jogo. Fatos curiosos. A maior tacada do mundo. O jogador Ronnie O'Sullivan fez a tacada máxima 147 pontos, mais rápida do mundo no snooker, em apenas 5 minutos e 8 segundos. Cenários famosos sobre o jogo. Em filmes e séries, a sinuca aparece como símbolo de estratégia e habilidade. O filme A Cor do Dinheiro, com Paul Newman e Tom Cruise, ajudou a popularizar o esporte nos anos 80. A sinuca no Brasil. Como ídolo principal, nós temos o Rui Chapéu, o Sr. Rui Matos de Amorim. Ele é nascido em Santa Cruz do Rio Pardo, em 1940. Morreu em 2020 aos 79 anos. É uma lenda da sinuca no Brasil, famoso por sua habilidade e presença na TV. Seu apelido é inspirado pelo uso do chapéu branco em suas apresentações e conhecido por sua habilidade impressionante e carisma que ajudaram a popularizar o esporte no país. Domínios na TV. Rui Chapéu se destacou nos anos 80 ao participar do programa Show do Esporte, transmitido pela TV Bandeirantes, comandado pelo nosso querido Luciano do Vale. Suas partidas contra outros grandes jogadores eram um dos momentos mais assistidos do programa, atraindo milhares de fãs. Habilidade e estilo de jogo. Ele era conhecido por jogadas de altíssimo nível, precisão cirúrgica e uma leitura de jogo que intimidava adversários. Inspirou uma geração de jogadores amadores e profissionais. O reconhecimento nacional. Mesmo sem competir em torneios internacionais, Rui Chapéu é considerado um dos maiores nomes da sinuca mundial. Ele é lembrado como o verdadeiro embaixador da sinuca que elevou o status do esporte no Brasil. Outra curiosidade para quem é de Mogi das Cruzes, Rui Chapéu, ele morou em Mogi das Cruzes por muitos anos. Ele se estabeleceu na cidade e construiu uma forte conexão com a região. Mogi das Cruzes foi um dos lugares onde ele continuou a cultivar sua paixão pela sinuca, jogando em clubes e bares locais, além de se aprimorar ainda mais e cultivar mais fãs e amigos. Sua presença ajudou a fomentar o interesse pela sinuca entre outros moradores, consolidando ainda mais seu legado no esporte. A sinuca em bares. O estilo mata-mata é o mais jogado em bares e botecos brasileiros. É uma adaptação mais simples do jogo profissional. Curiosidade técnicas. Efeitos de tacada. A posição onde o taco atinge a bola branca pode criar efeitos de giro, como topspin e backspin, quando é para trás, e o topspin para frente. Miras inusitadas. Alguns jogadores treinam mirando como um laser acoplado no taco para melhorar a precisão. Cultura e tradições. Uniforme do snooker em torneios profissionais.
Os jogadores usam trajes formais como coletes e gravatas. Sinuca e estratégia é considerado um esporte de alta concentração, sendo muitas vezes comparado ao xadrez, por sua necessidade de planejamento. A entidade que cuida desse esporte no Brasil é a CBBS, é a entidade responsável por organizar e regulamentar os esportes de bilhar e sinuca no Brasil. Coordena campeonatos nacionais e define critérios para a participação de atletas brasileiros em competições internacionais. Representa o Brasil em entidades internacionais como a World Professional Billiards and Snooker Association, a WBPBSA. Atribuições: organizar o calendário de torneios, estabelecer regras e padronizações para as competições e promover o desenvolvimento e a profissionalização do esporte no país. E para confirmar tudo isso, eu estou trazendo dois jogadores de altíssimo nível que, segundo eles, me passaram que são os melhores do Alto Tietê, né? Havendo controvérsia, que fiquem à vontade para entrar em contato com o programa. Eu estou trazendo Gatolino e Nashi. Bom, muito obrigado pela presença, é uma honra recebê-los, tá? Que eu ia falar para vocês? Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem um a um, né, para a gente começar aí um bate-papo. Vocês vão me contar as histórias, os bastidores, né, de como esse esporte também hoje pode transformar vidas, né? Então, a palavra é com vocês, irmãos. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, né, participando desse programa aí, Café com o Chefão, e poder compartilhar um pouco desse esporte que, infelizmente, muitas pessoas têm uma visão ao contrário que de fato realmente é. E é isso. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, meu apelido é Gatolino. Estou sendo considerado aí um dos melhores da cidade, juntamente aí com meu amigo Nash. E nós vamos aí compartilhar um pouco das nossas histórias e conquistas aí no meio desse esporte. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, né, presente. E também é como o Lucas disse, eu sou o Carlos, conhecido como Nash, entendeu? Um dos melhores de Mogi também. E vim aqui presentear. Tá, eu vou perguntar, aí cada um responde, tá? Como que vocês começaram no esporte, né? Eu vejo assim, eu acho que eu sou mais velho que vocês, né? Eu não acreditava, por mim, que a sinuca chegaria no nível que vem chegando, atraindo muita gente jovem, né? Até falei de um conhecido que eu tenho, que é um rapaz novo que joga, que também disputa torneios. Então, assim, como que foi o começo para vocês de tudo isso aí? Eu comecei a jogar bilhar com uns 3 anos de idade. Eu tive o privilégio de receber uma mesa do meu pai de presente. Meu pai tem 34 anos de comércio. E quando eu fiz lá meus 3 anos de idade, meu pai me presenteou com a mesa. Desde então, nunca mais perdi o contato com esse esporte. E de lá para cá, só venho crescendo nesse esporte tão significativo no nosso país. E Márcio, vou te acrescentar aqui uma palavra que muitas pessoas possam até achar que não é verdade, mas é a pura realidade. Hoje o esporte mais jogado no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a sinuca, o bilhar, passou até mesmo o próprio futebol. Porque qualquer hora do dia você vai encontrar pessoas e, querendo ou não, é um esporte que traz renda para os comerciantes da cidade e de todo o Brasil. E é isso. Bom, eu morei no Rodeio, né? Uma cidade perto de onde que é um bairro chamado Rodeio, numa fazenda, e comecei a jogar o bilhar com 8 anos de idade. E aí não parei mais. Mas vocês tiveram assim algum problema, assim, né? Porque assim, a gente está falando lá de trás, né? Hoje esse esporte a gente vê que ele já tomou uma outra esfera. Mas lá atrás, eu tiro aqui pelo meu avô, o Rui Chapéu mesmo, lá atrás, né? Que falava assim, o cara não vai trabalhar, fica no bar. Vocês tiveram, algum de vocês teve algum problema com a família com relação a isso, de não querer estudar para jogar? Então, eu na verdade eu tive. Meu pai ia me buscar todo dia no bar, entendeu? Na mesa de bilhar, porque eu faltava na escola para poder jogar, entendeu? Eu tive esses probleminha. Mas hoje mudou, né? Não, hoje mudou. Hoje o pai fala, vai treinar. Hoje eu não tenho... Você ganhou a mesa, você já ganhou No meu caso foi assim, né? Meu pai sempre me incentivou desde pequeno, mas de uma coisa é fato, né? Eu agradeço muito pelo meu pai, toda a criação que ele me concedeu e a responsabilidade também, porque
nos dias atuais a gente pode ver aí, presenciar que infelizmente muitas pessoas estão tendo um impacto muito negativo por causa dos jogos. Então, você que gosta de ter um esporte que gosta de jogar, jogue com moderação, jogue com cuidado. Você pode ver aí, Márcio, que as bets aí estão, né, prejudicando muitas e muitas famílias, né? E os problemas que eu tive, infelizmente, algumas vezes eu deixei alguns compromissos de lado por causa do bilhar, mas isso quando era bem mais novo, né? Por mais que eu não aparente, mas eu já tenho 28 anos de idade. Hoje em dia, né, a responsabilidade em primeiro lugar sempre. Isso foi quando eu tinha lá com os meus 14, 15, 16 anos. Aí eu tinha um compromisso, deixava o compromisso de lado para jogar bilhar. Mas isso eu não vejo como um espelho para ninguém. Primeiramente, os compromissos e depois a diversão. Tá, mesmo vocês sendo profissionais, vocês têm outras profissões ou não? A maioria das pessoas que jogam esse esporte, que praticam esse esporte, eles conseguem conciliar um outro trabalho? Ou hoje, para vocês estar num alto nível, né, como vocês estão, vocês têm que se dedicar diariamente, né, praticamente o dia todo no esporte? Como que funciona aí para vocês dois? Então, na verdade, eu trabalho há 13 anos numa empresa chamada Ingesig. Ah, tá na Ingesig. Entendeu? Então, eu trabalho hoje, eu tô de férias, né? Mas eu trabalho há 13 anos lá. E jogo só nos horários que eu tô de folga mesmo. Ah, mas treina? Consegue? Treino quase todo dia em casa. Ah, todo dia você... Eu tenho uma mesa em casa. Você já tem a mesa, né? Eu Você acha que o cara que joga pra caramba não vai ter a mesa? Lá. E você, Gato, teve outra profissão? Político, né? Político. Então, a minha carreira em questão dos meus trabalhos, meu primeiro trabalho foi com o meu pai. Trabalhei 10 anos no comércio do meu pai, depois eu ingressei na área política, fui assessor de deputado, depois tive um trabalho ligado à logística, sou formado em logística e hoje, atualmente, tenho uma pequena distribuidora de tintas e também atualmente sou presidente jovem de um partido aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Tem mais alguma coisa? Não. Sou corretor de imóveis. Né? Quem sabe? Vamos analisar, né? Para chegar eu não sei quanto tempo leva para uma pessoa entender que ela está num nível acima dos demais, assim. Quando que vocês chegaram à conclusão, falou, eu acho que eu tô num nível diferente dos demais, que eu posso andar um pouco mais para frente nesse esporte? Quanto tempo levou e como que foi para vocês isso? Então, para mim foi o seguinte, para mim demorou um pouco, porque eu jogava muito pro lado do Vila Moraes, né? Tá. Aí jogava os campeonatos lá, aí um amigo meu que trabalhou comigo falou assim, você tem que jogar um campeonato no meio dos caras fortes aqui de Mogi. Aí foi aí que ele me levou para jogar um torneio, aí eu fui jogar um torneio no bar do pai dele, no Gato, né? Tá. E aí eu perdi na primeira fase, nervoso pra caramba, acabei perdendo. Mas depois eu comecei a treinar mais, a pegar o ritmo do negócio e comecei a ganhar os campeonatos aí. Aí eu vi que eu já estava num nível bem alto, né? Hoje eu já não tô, hoje eu tô longe. Hoje eu já tô meio... O Gato não precisa falar, né? Ele tem a mesa em casa, tem o bar em casa, ele tem tudo em casa. Ele acorda do lado da mesa. E ele via eu jogar os campeonatos ainda, mano. Ele era pequenininho. É isso mesmo. Então, comigo foi assim, eu demorei 13 anos para ser campeão de um torneio expressivo aqui na cidade, que inclusive foi o torneio que meu pai realiza uma vez por ano. Eu demorei 13 anos para ser campeão desse torneio. E quando eu fui campeão, foi o torneio com o maior número de participantes que já teve em Mogi das Cruzes. Só que até para chegar neste dia, eu chorei muito. Eu perdi o torneio. No torneio do meu pai, eu passava da segunda fase. Era pisa direto. Todo ano, a pisa era garantida. E o choro também, né? Porque eu perdia, ficava, poxa, dentro de casa, não consigo ganhar, né? Só que aí em 2019, dia 15 de novembro de 2019, eu tive o privilégio de ser o campeão e tirar essa zica de lado. Aí de lá pra cá, o número de troféus que eu tenho na minha casa, hoje mesmo não consigo nem ter noção de quantos troféus eu tenho, porque de lá pra cá os títulos cresceram assim drasticamente. Legal. E me diga uma coisa, você falou desses torneios que teu pai organiza. Esses torneios são federados? Como eu falei da entidade que regula, né, o órgão que regula o esporte, seu pai consegue fazer um torneio regulado pela aquela entidade ou não? Ou hoje ele é um torneio free? Vamos dizer, eu vou fazer um torneio, vou convidar os melhores
do estado, até mesmo, né? Ele consegue fazer isso sem precisar da CBBS? Então, todos os torneios que meu pai realizou nunca teve a aproximação com esses órgãos, né, Tá. que regularizam. É isso. Lamentável. Só que aí, no caso, o meu pai sempre fez os convites para os melhores jogadores do país. Então, todos os torneios que meu pai realizou, teve a presença dos melhores. Inclusive, né, eu tive o privilégio de ser campeão no dia 15 de novembro de 2019, que contou com a presença dos melhores jogadores do Brasil. Inclusive, o Nath também teve esse privilégio também de ser campeão. Não sei o ano, mas ele foi campeão. Foi campeão 2 vezes. Então, aí, assim, é muito satisfatório eu falar que eu tive a oportunidade de ser campeão do torneio, por mais que não foi, assim, uma organização de um órgão destinado para o bilhar. Mas, recentemente, eu disputei um campeonato assim, tudo regulamentado, que foi da LBS. Eu perdi na primeira fase, perdi de 4-1, mas foi uma experiência e tanta. Perder, igual a gente fala, né? A gente leva para a vida inteira, né? Então, acho que depois você vai ganhar, você precisa reconhecer. O bom é que eu perdi. Claro, eu queria ser o vitorioso da partida, mas eu perdi pro campeão, né? Então eu posso alegar, perdi pro campeão. E para vocês, assim, essa questão de se federar, vocês são federados, tem algum tipo de... Vocês precisam fazer alguma coisa para ter um reconhecimento dessas entidades, ou vocês podem ir jogando até... Eu mesmo nunca tive, assim, pretensões de disputar esses campeonatos para fora do país, inclusive um brasileiro que ele representa o nosso país muito bem, que é o Igor Figueiredo. Sim. Recentemente ele foi campeão num país aí, eu não lembro qual que foi, mas ele representou muito bem o Brasil. E assim, eu nunca tive essa pretensão de seguir em frente. Eu, recentemente, que eu disputei um campeonato à altura, que foi um campeonato tudo regulamentado e tal, mas nunca... Nunca pensou nisso. E você também? Eu também não. Também nunca pensei nisso, não. Financeiramente, vale a pena? A pessoa consegue hoje, lógico. Primeiro ele tem que, é como se fosse estudar, né? Tem que aprender, ele tem que jogar, ele tem que disputar, né? Ele tem que conhecer. Mas assim, uma pessoa consegue viver desse esporte? Ou também é como outros esportes que também aqui no Brasil, infelizmente, a gente é difícil? Sem ser o futebol, eu para mim, na minha opinião, a pessoa consegue viver, sabia? Porque com os patrocínios, os negócios, ele consegue ter uma vida legal. Hoje tem um patrocínio. Então. Hoje tem mas empresas graças ao patrocínio, né? Você acha a mesma coisa? Hoje, no caso, assim, os patrocínios que são concedidos para os jogadores são através do YouTube, né? Porque os jogos de bilhar, você pode colocar no YouTube aí, são mais de 10 mil visualizações. Tem vídeos que chegam a milhões, vídeos de 5, 6 milhões. Eu tô querendo aprender a jogar para ver se aumenta o meu aqui, porque eu não saí de 3 mil, 2 mil. Recentemente, um jogo meu deu 1 milhão de visualizações. O cara queria estar lá, então, porque ele tá abraçado com você lá, pelo menos. Então, no caso, assim, o pessoal que tem, né, uma área, um empresário, ele acha viável colocar o logo dele na camisa, né? Inclusive, eu aproveito aqui para mandar um abraço para Bilhares Platinum, que ele me concede um apoio aí todo mês. É um cara muito gente boa e um grande incentivador do esporte. Você também? Você acha que o esporte... você já respondeu, né? Já, né? E assim, eu sou da época do Rui Chapéu, né? Embora eu não sou jogador, mas conheci o homem, né? Inspiração para você. Vocês tiveram alguma inspiração desse esporte? Assim, que vocês... Eu falei do Rui Chapéu, acho que você não era nem nascido, né? Então, pra mim, a inspiração foi ele mesmo. Foi ele mesmo? Você conheceu, né? Porque eu cheguei a assistir uns jogos dele, né? Quando passava na Band. Na Band, né? Na Band. E você tem uma outra inspiração. Tem algum cara lá de fora que a gente não sabe? Às vezes eu trago o pessoal para conversar aqui, tô achando que o cara vai falar alguém daqui, ele fala um nome que eu nunca vi na vida. Mas quem que é esse cara? No início aí você mencionou o nome do Rony Sullivan, né? Eu vejo... Ele tá num patamar diferenciadíssimo. Ele é um outro nível, né? Só que assim, meu maior espelho mesmo na vida... E também neste esporte é o meu pai. O meu pai é um cara muito... Joga muito forte. Inclusive, ele já também venceu... Você falou que ganhou o Baianinho, né? Sim, já ganhou do Baianinho. E assim, o meu pai tem uma dedicação assim, no esporte fora de série. E a questão do Rui Chapéu, eu sempre gostei de ver eles jogando. Não tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, mas via os vídeos, né, no YouTube, que tem muita documentário dele, muitos vídeos. Só que é uma modalidade que eu particularmente não gosto. Eu já disputei um campeonato na modalidade que o Rui Chapéu joga, inclusive fui vice-campeão, mas é uma modalidade que
que não me atrai assim, entendeu? Eu gosto mesmo do par ímpar, das caçapas que é de bar mesmo, nada de rede, não. Eu não gosto, nada contra quem gosta, mas particularmente não gosto. Não, uma coisa assim, eu vejo muitos vídeos pelo YouTube também, né? Eu vejo uma liberdade do jogador ali, né? Até perguntar, bebida combina com sinuca? É obrigatório? Não pode? Como que vocês enxergam isso daí? Atrapalha? Atrapalha. Ainda mais quando alguém quer ter um caminho assim, se dedicar a um lado profissional, né? Perde o reflexo mesmo? Perde, sem sombra de dúvidas. Hoje, atualmente, eu não bebo mais, mas quando eu bebia tal, aí eu dar umas tacadas assim, meio alterado, você perde o reflexo completamente, sem sombra de dúvidas. Você também acha? Então, eu também. Eu comecei a beber, aí chegava no bar, bebia, não ganhava nada, porque ficava meio chapado, né? Atrapalha. Aí depois eu vi que isso aí tava me prejudicando, eu peguei e parei de beber. Aí comecei a chegar nas finais nos campeonatos aí, daqui de Mogi. Mas para vocês hoje eu não bebo nada. Chegar nessas finais, então realmente a bebida não combina. Eu acho assim, Não. só para quem tá tirando no lazer, né? Sim, só bater um papo e tal. Ainda mais parece uns carinhos que não apostar, já tá. Né, já tá... Pra jogar um campeonato, jogar valer dinheiro, a bebida não combina, não. Hoje aqui na nossa cidade tem o quê? Existe ainda o Bola 7, né? Agora não tem tinha mais. aquele né? na praça, Tinha no Vitória, calçadão lá, né? É o Vitória. Fechou também? Fechou o também. Bola 7. Agora permanece casa Tem daquele o Bola nível, 7, o Gold. fechou o Vitória e o Glória, né? Bom, então não tem mais nada. Agora é só o Gold. Só em casa agora. Só em casa. Só em casa. Não, o bom em casa, igual vocês são casados? Você é casado? Essa aliança aqui, Deus, coração, Jesus. Olha só pra você ver que exemplo de homem. Eu uso aliança Deus, coração, Jesus. Não, eu sou separado. Separado. Mas a gente vê também assim, né? Que a sinuca, né? Eu falei lá atrás, assim, porque ela era mal vista, né? Assim, a gente fala pela sociedade, né? Fala, pô, o cara não ia trabalhar, ia jogar sinuca, ou o cara ia beber para jogar sinuca, ou o cara ia fazer outras coisas. Né? A questão é que vocês... igual você que hoje é separado, você teve algum problema de relacionamento? Não, de maneira nenhuma. Eu sabia administrar, né? Jogava o campeonato tipo num domingo, quando tinha outro domingo eu já não ia, entendeu? Ficava com a família. E hoje é necessário quantas horas de treino? Eu quero chegar no nível de vocês, eu preciso ganhar a mesa também, seu pai não tem nenhuma, ganhar a mesa. E quantas horas de treino, cara? Então, eu treino em casa 2, 3 horas por dia. Que você trabalha, então, né? eu Dá uma relaxada, eu chego, dou uma relaxada e dou meus treininhos, coloco as bolinhas lá e vou. 6 horas da manhã ele tá mandando mensagem pra mim. Tô treinando. Fiz uma jogada, que agora dá pra filmar, né? Ele tenta 400 vezes. Mas hoje, na verdade, Márcio, eu treino só vídeo de efeito, né? Fazendo a bola, fazer a curva, esses negócios aí. Pô, aquilo ali eu vejo, cara, eu falo, pô, eu só conheço um cara... Eu tenho até um canalzinho na internet. Depois eu vou te seguir. Depois você vai falar no final aí pro pessoal te seguir. Mas eu vejo e falo, pô, eu só acredito no Ronaldinho Gaúcho que falam que ele fez aquilo mesmo com a bola, né? Que ele jogava na trave, voltava, jogava na trave, voltava. E vejo essas jogadas de efeito, eu falei, meu... Alguma coisa tem ali, cara. Porque pô, a bola dá aquela volta por trás da outra. Então, eu faço essas jogadas aí. E realmente... É possível, né? É possível. Mas, assim, é uma série de situações para que isso possa ser possível. Assim, o tamanho da bola, o peso da bola. Igual você disse no começo do podcast. O que acontece? As bolas tradicionais que a gente joga nos bares da cidade, dificilmente vai ser possível de fazer aquelas jogadas. Tá. Então é outra... Contra o taco, a bola, a mesa. A mesa, o pano da bola, entendeu? O pano da mesa, entendeu? E, inclusive, o bolão que o Nash joga lá na casa dele é um peso bem menor. E, inclusive, até o pessoal brinca com ele. O Nash, mas é mérito dele também, por mais que o bolão é um pouco... menos pesado, mas é mérito dele também. Para conseguir esses feitos não é fácil, não. E assim, vocês treinam, assim, mas é engraçado, vocês não têm uma regularidade de torneios, né? Vocês treinam aguardando alguma coisa ou já tem? Vou participar em São Paulo, vou participar em outro estado. Não, vocês treinam ali para... Não, eu treino só por treinar mesmo. Tá, aí se aparecer um convite... Isso, exatamente. Tá, e esses convites são
demoram? Como que é assim? Tem algum torneio que você fala, pô, esse torneio sempre tem, todo mundo vai, a grana é boa e eu quero ir? Então, na verdade, o torneio é o seguinte, na minha época, o melhor torneio que tem em Mogi aqui era o do Bar do Gato e do Bar do Ravi, né? Tá. Lá em César, é os dois mais top Do que Ravi. teve, entendeu? Na verdade, eu aprendi muito efeito com ele também, né? Então, é os Isso. torneios mais top que tinha. Agora, os torneios agora tá meio fraco aqui em Mogi, né? Tá, mas tem que sair fora. Então. Mas você já saiu Eu fora. já fui jogar, Sim. já fui jogar em Taubaté, já fui jogar em vários lugares também. Tá, a gente fala muito também que eu comentei ali, né? Eu vejo realmente a sinuca, ela é um jogo de estratégia, como um xadrez. Pelo pouco que eu sei jogar, quase nada, mas eu entendo assim, vocês conseguem, como xadrez, fazer uma leitura como do que a pessoa vai fazer, do que pode ocorrer, como que vocês vão se portar diante da jogada? Porque o xadrez, na verdade, é ali, né? Conforme ele mexe a pedra, você já está estudando tudo que ele vai fazer. Ele vai jogar essa, depois ele vem com essa, ele vai com aquela. A sinuca também, né? Ou não? Sem sombra de dúvidas. Eu mesmo tenho essa visão do jogo. Eu já faço uma jogada imaginando da possibilidade de eu jogar do meu adversário, para mim já me preparar com essa possível jogada dele, entendeu? Claro que às vezes você pode imaginar algo, o adversário vai e faz outra. Você vai montando uma cilada para ele, né? Você tenta montar a cilada, né? Só que de 100%, 60% eu consigo acertar. Isso é uma lógica, né? Porque é quando o jogador tem já uma experiência. É igual dominó, jogo, né? Você dominó ali, tudo de pedras, né? A pessoa já tem. E também depende muito do adversário que você está jogando, né? Porque às vezes você joga com um adversário, um exemplo. Eu joguei com o Brinquinho. O Brinquinho é considerado um dos melhores jogadores do Brasil. Ele ganhou do Baianinho de Mauá. E aí eu fui jogar com ele. Aí tinha jogada que eu fazia pensando que ele ia fazer uma e ele acabava me surpreendendo. E eu ficava só pro alto. Então é assim, depende muito também do jogador. Quando você conhece o jogo do seu adversário, você já tem um outro posicionamento, você uma outra já assistiu, visão, né? Mas deixa ele responder, depois eu vou fazer uma pergunta dentro disso daí. Então, é o que o Lucas falou, porque tem muito adversário que você joga que é forte pra caramba, que toda jogada que você fizer, o cara surpreende você, mano. Então é difícil. É difícil. É só na hora ali mesmo. Quem errar menos que vai, né? E para tudo isso, a concentração, né? Vocês conseguem se concentrar antes? Vocês têm uma estratégia de concentração? Alguma coisa que vocês já fazem? Sei lá, eu vou rezar, eu vou antes da partida, Então, quando eu saio de casa para jogar um campeonato assim, eu faço minha oração, entendeu? E vou jogar, e quando eu tô jogando, eu jogo quieto, não falo com ninguém. Não falo nada, ninguém vê eu falando nada. Entendeu? Eu fico concentrado, focado só no jogo. Você tocou num ponto interessante aqui. Antes de eu ser campeão no torneio do meu pai, dia 15 de novembro de 2019, todos os anos eu me dedicava. Treinava. Aí no dia 14 de novembro de 2019, um dia antes do torneio do meu pai, eu fui para uma festa. Foi na época que eu tomava uma, fiquei bêbado. Fui pro torneio do meu pai com dor de cabeça e fui campeão. Olha só pra você ver, todos os anos eu me dedicava e não fui campeão. Aí no dia que eu fui campeão, eu tava com dor de cabeça, ressaca. Algumas coisas são sem explicações, não é mesmo? Mas, sem sombra de dúvida, a dedicação é o que vale em tudo. Isso foi um fato que de 1 a 1 milhão acontece, né? Mas todo jogador que quer ter o seu crescimento, independente do esporte, tem que ter a dedicação. Sim. Agora, você me falando isso, é só você e Romário que vão pra festa. Mais um. E você continua indo pra festa ou você parou? Não, continuo, mas não do jeito que eu interagia com as bebidas e tal. Tô bem tranquilo ultimamente. E hoje pra vocês, cada um, eu não sei se são os mesmos, tá? Mas você falando de Baianinho, do Igor, quem são os top 10 aí? Pode colocar vocês também no meio. Fala assim, fala assim, Nash. O primeiro eu. Não, nos top, segundo o Gatolino. Depois o Gatolino, primeiro eu. Na verdade, assim, se for colocar nos top 10 mesmo do Brasil. São 10 ou top que 10, dá pra. Né? Se for colocar nos top 10 do Brasil mesmo, eu e ele nem aparece, entendeu? Nem aparece. Porque o nível dos caras é muito alto, né? Ah, tá. É muito alto. Mas pra agora, se for comparar aqui em Mogi, aí já dá pra fazer um top sim. 10, entendeu? Mas fora de... Mas na sua visão. Quem são os 10, então, aí? Em geral? Do geral. Em geral, pra mim até veio... Até o pessoal que tá assistindo... Em geral, pra mim, veio o Baianinho, né?
Aí depois vem o Brinquinho. Aí vem o Filipinho, o Maico, o Eu pensei que era tudo Pernambuquinho. cunho. Não, aí vem, então, aí vem o Pernambuquinho, vem o João Olha lá. Paulo Gladiador. Tem mais um inho. Só faltou eu. Então, aí os top 10 são esses caras que eu né? Você falou 10 já? Você falou Eu falei Baianinho, o Baianinho, Brinquinho. Brinquinho, o Filipinho, Pinho. o Maico de Teixeira de Freitas, Tá. o João Paulo Gladiador, aí o Pernambuquinho, aí o Coelho de Ubá, Tá. e vem o Moranguinho, né? Olha, amor. Vem o Moranguinho, É. e faltou mais dois. Já Deixa eu falta ver quem um, que é. faltou um. Falta um, né? É. Então, o Por isso outro- aí mesmo, pô. É, o outro, Nachinho. o outro vem eu. Pô, o cara pra ser bom tudo com inho, pô. É. E você, Gatolino? Na minha visão, eu acho que o... Acho não, eu tenho absoluta certeza que o melhor jogador, assim, nas modalidades em gerais é o Brinquinho. Em segundo, o Baianinho. Aí vem o Igor Figueiredo, vem o Moranguinho, Coelho de Ubá, o João Paulo Gladiador, o Felipinho, o Maico Teixeira de Freitas. E a restante dos outros jogadores é tudo níveis iguais, né? Mas assim, depende da modalidade. É isso que a gente conversou antes, você falou assim, eu acho que explica pro público, pro nosso público aí, de vocês que, eu acho que todo mundo sabe, mas tem um pessoal que tá novo que vai assistir. Como que é essas modalidades aí? Na modalidade tradicional, que é o par ou ímpar, que todo mundo provavelmente já jogou, na minha opinião, aí o Baianinho é o melhor. Agora, se tratando de bola lisa, que é o jogo de mata-mata, 4 ou 5 bolas para cada lado do adversário, aí no caso incomparável, isso todos os jogadores do Brasil alegam que o Brinquinho é o melhor jogador. Hoje ele é considerado imbatível na modalidade bola lisa. Agora no snooker, o Igor Figueiredo. O Igor Figueiredo é um jogador incomparável. Se ele jogar com o Baianinho ou qualquer outro jogador do Brasil, ninguém chega perto. Isso, digo isso com toda a sinceridade do mundo, com toda a humildade. O jogo dele é incomparável. Aí no jogo na modalidade bolinho, que é o jogo de 3 bolas, na minha opinião, o Maico Teixeira de Freitas é o melhor. Na minha opinião. Ele é de Teixeira de Freitas? É. Por isso que é o sobrenome. Eu acredito que seja, Maico Teixeira. Eu conheço lá. Tem um rapaz que eu conheci ele, que ele é considerado o melhor jogador de Minas Gerais, o Coelho de Ubá. Uma vez ele me explicou, ele não é de Ubá. Se eu não me engano, é a mulher dele que é de Ubá. Sou de Suzano, pô. Eu sou de Suzano, pô. Aí é isso. Mas legal. Vocês estão à vontade? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo, legal, graças a tá. Deus. E aí eu vou perguntar assim, qual para vocês tendem a lembrar aí um momento assim que foi bem emocionante aí em algum dos jogos, sei lá. Eu acho emocionante aquele negócio, né? Você tá para perder e você vira o jogo e ganha. Para você foi quando isso aí? Foi no dia 15 de novembro de 2019, quando eu tive o... Marcou, hein? Marcou, em todos os sentidos. Marcou, hein? Em todos os sentidos. Foi um dia marcante. Foi o dia que eu tive o privilégio de conquistar esse título que tanto sonhei. E também ganhei dos melhores jogadores da cidade neste dia. Inclusive o Nash, foi um deles. Pô, Nash, caramba. Ganhei do Nash, se eu não me engano, foi na Nash. segunda fase. Não, mas ele tava jogando bem. Tava, Nash. Tava Você não forte. tinha tomado nada, Nash? Tomei nada. Foi aquele dia que você falou, não, hoje eu tomo. Tomei nada, porque ele tá numa fase boa, né? Tá. Ele tá, né? E você, quando que você... Então, Você gravou também o dia? O torneio que eu ganhei, que eu até chorei quando eu fui embora, foi em 2012, foi o torneio do bar do pai dele também. Tinha acho que mais de 100 pessoas no torneio. Legal. E eu ganhei um troféu grandão, aí levei, fui chorando, fui nem trabalhar no outro dia. Pô, que Até legal. faltei no serviço. Legal. Entendeu? E vocês lembram, assim, de uma... Vocês conhecem muita gente nesse esporte, né? Assim, alguma pessoa que esse esporte transformou? Assim, a pessoa, pô, esse cara às vezes estava com vários problemas e, sei lá, através de entrar no esporte, ele conseguiu se transformar de alguma forma, lembra? De alguém? Alguma história? É um assunto muito impactante falar sobre isso, porque eu já conheci muitas pessoas que já estavam com problemas na vida, aí conheceu o bilhar, a sinuca, conseguiu se levantar. E também já vi pessoas bem estruturadas de vida, acabou se perdendo no vício e hoje se encontra em um estado bem, bem crítico. Então isso é bem, bem relativo. É bem complicado. É bem pessoal, né? É isso, bem pessoal. Porque ele é bem pessoal, né? Às vezes a pessoa ela conseguiu de alguma forma se restabelecer, né? Jogando, e outra pessoa às vezes
Vai que a gente falou no início, né? Saber jogar, saber apostar, né? Em tudo na nossa vida que a gente fazer tem que ter o pé no chão, né? E você, Nath, conhece alguém que... Eu não lembro de ninguém. Não vem ninguém na minha memória. E vamos falar, você falou do teu patrocínio, que é uma loja de bilhar, né? E o taco? Vocês usam que tipo de taco? Tem alguma... Chegou lá, pega qualquer um... Não, eu sei que os profissionais chegam com uma caixa linda, maravilhosa, aí vai só montando o taco. Como que é o negócio do taco, a história do taco? Eu tenho um taco específico, né? Sob medida. Olha lá. Uma ponta no qual eu me sinto melhor para jogar. E realmente o taco faz muita diferença. Os tacos de bares, eu particularmente consigo jogar com qualquer taco, mas com o meu taco eu tenho um desempenho bem melhor. Bem melhor. Quanto custa um taco aí personalizado? Hoje meu taco tá na faixa de R$400. Tá. Você também? Então, meu taco é diferenciado. Ele é um taco diferente dos outros jogadores. O meu é 13 milímetros. É uma ponta mais grossa. Você mandou entendeu? fazer o taco, é isso? Não, na verdade eu comprei ele, Você já né? comprou? Eu já tá. comprei, né, normal. Mas só ele que, é especial mesmo. Mas só que aqui em Mogi, quem começou a jogar com esses tacos de 13 milímetros só foi eu e o Ravi, né? Tá. O rapaz lá de César lá, né? Aí agora não, agora tem um monte de gente jogando com taco com ponta 13 milímetros. Tá, e vocês hoje... E quanto à mesa? Tem uma diferença? Igual você tem uma mesa que às vezes você vai jogar, não é como a sua. Ou você só joga em mesas... Você só joga em mesas que são semelhantes a de vocês ou estranha? Né? É como um campo de futebol, né? Tem o sintético e você tem o gramado, né? Tem uma diferença também e como se preparar para isso? Sim, tem uma grande diferença. Às vezes Teve um caso recentemente que eu joguei em Minas Gerais. Eu joguei com um rapaz numa mesa neutra. Eu ganhei 8 partidas diretas dele. Aí depois eu fui jogar na mesa dele, que já era uma mesa que ele já conhecia, né? E o jogo ficou empatado. Então, isso realmente mostra o quanto que a mesa, ainda mais se for uma mesa que o adversário conhece, vai beneficiá-lo ele, entendeu? Tá. Mas assim, eu tenho uma grande facilidade de conhecer a mesa rapidamente. Antes mesmo de eu fazer um desafio, fazer uma partida, dou umas treinadas rápidas e só olhando assim na mesa já, aquela mesa ali aceita mais devagar, mais na pancada, a tabela é boa, a tabela é ruim, eu consigo ter essa visão rápida. Então, no meu caso a mesa também tem uma diferença muito grande. A minha que eu tenho lá em casa que eu treino, a caçapa dela é mais pequenininha, entendeu? A borracha já é mais viva, né? Agora você vai jogar num bar e a caçapa maior, e a borracha, você vai tentar a tabela, sai tudo errado, tabela meia morta. Então tem uma diferença muito grande. Mas isso daí não é Não, dá pra os oponentes que rápido. chegam lá e falam, aquele cara, bota essa mesa aí pra eu ganhar o jogo. Não sei, né, mano? Não é Fórmula 1, né? Que esse cara, bota aquele motor meio pifando no dele lá. Legal. No caso aí que você mencionou sobre a diferença da mesa, esse Igor Figueiredo, que é profissional no mesão, no snooker, sim, se ele jogar 10 partidas com o Baininho na regra inglesa, dificilmente o Baininho vai conseguir ganhar uma partida dele, na regra inglesa com as 15 bolas vermelhas. Agora, se for na mesinha, a probabilidade do Baininho vencê-lo vai ser grande. Não, vai ser grande. Tá. Só que, tipo assim, só que o Igor vai conseguir vencer algumas partidas dele. Agora, no mesão, é consideravelmente impossível ganhar do Igor Figueiredo na modalidade da regra inglesa, que são as 15 bolas vermelhas. E isso daí tudo é definido antes, né? Esses torneios, mesmo que seja no bar lá, falou, o torneio vai ser assim, nós vamos jogar dessa forma, a regra vai ser essa, eles ficam sabendo tudo antes. Tudo antes. Ou decide na hora, não? Não, tudo antes. Tudo antes. Igual, por exemplo, um torneio. O torneio vai ter um torneio em Minas Gerais, independentemente do lugar. Aí no flyer deixa tudo esclarecido. Vai ser na modalidade de regra suja, regra limpa. Vai ser par ou ímpar, vai ser... Você é de que especialidade? Eu prefiro par ou ímpar, regra limpa. Tá, você? Também, par ou ímpar, regra limpa. Tá, agora vamos mudar um pouco, porque eu pergunto para você, mas eu falo para ele. Eu preciso perguntar para ele, pô. Uma coisa também que às vezes a gente vê, eu acho assim, o condicionamento físico. Um jogador, por exemplo, eu vejo vocês dois, eu não sei se precisa ser magro para jogar, né, porque eu já sou gordinho, mas assim, um jogador gordão, ele consegue desenvolver como vocês ou não? Ou isso atrapalha mesmo?
Pra mim, eu acho que não atrapalha em nada, Zé. Eu acho Você já que jogou com algum gordo, já perdeu? joguei com um gordão já e infelizmente até perdi ainda. Mata muito, entendeu? Então eu tenho. Então ele tem uma esperança aqui. Esse gordão que eu joguei aí, eu joguei uma série de R$1.000 com ele lá no par do Puta, milzão, Chiquinho, cara. lá na Vila Natal, entendeu? E realmente ele era forte mesmo. Ele veio lá de Jacareí. Aí acabei perdendo pra ele. E levou seus milzão. Na verdade, levou o dono do bar. Era o dono do bar, né? O dono do bar que Como é que colocou. bom, fala você já jogou com algum obeso e perdeu também? O obeso leva vantagem, leva... A questão do físico da pessoa conta muito. Isso pra mim... Inclusive, esses dias eu estava conversando com um rapaz que é um dos melhores jogadores do Brasil, o Moranguinho. Ele acorda cedo para correr. Aí, ó. Porque acontece? Em poucas fichas, tudo bem que a pessoa ali que não tem um condicionamento físico, ela pode até lidar. Só que, tipo assim, se você jogar 40, 50 fichas, quem tiver o preparo físico melhor vai conseguir lidar com as sacadas melhores. Entendeu? Então, essa é a minha visão. Igual, por exemplo, ele acredita que não, mas eu acredito que sim, entendeu? Igual, por exemplo, quando eu vou para um torneio, eu gosto de me alimentei ali... né, com fruta, legumes, algo saudável. Se comer algo pesado, fica até ruim. Você chega no torneio, putz, negócio pesado. Esses torneios aí, vou começar com você. Esses torneios aí, eles levam quantas horas? Mas vocês chegam, se você vai ganhando, qual o tempo que vocês ficam no torneio, mais ou menos? Então, na verdade, esse torneio, geralmente, eles começam mais ou menos umas 3 horas da tarde, mais ou menos. Aí ele vai até meia-noite. Pra terminar o campeonato. E ali vocês não... Você tem que ganhar pelo menos umas 7 partidas. Tá, mas ali vocês não têm tempo para comer nada, como que é a alimentação? Ou tá tão concentrado não, que vai? Na verdade, você tem um tempinho, né, pra poder comer, entendeu? Porque enquanto não chega seu jogo, você pode se alimentar um pouco, né? Mas é só aquelas besteirinhas mesmo de bar. De bar mesmo, né? Como uma costelinha, então. torresminho. Isso, exatamente. E você, Gatolino? Você tá preparado então para 7, 8 horas Eu já de jogo? fiquei mais de 24 horas jogando. Hoje eu não faço mais isso, mas eu já fiquei. Já fiquei quase 2 dias jogando. Caramba, cara. Mas assim, dá fome? Não dá fome, né? Porque Não, eu acho que a fome. concentração é tão grande, Dá né, fome, cara? mas só que no caso você tá tão focado no jogo, é um erro, né? Porque a saúde tem que vir em primeiro lugar sempre. Mas você engatar no jogo ali acaba passando despercebido isso. Infelizmente, hoje mesmo eu não cometo mais isso. Eu, quando eu vou torneio, me alimento muito bem, chega tal momento ali, a minha saúde em primeiro lugar. Tá, ele falou da questão dos R$1.000, que não foi ele que perdeu. Eu achava que era o jogador que perdia, mas tem jogador que perde, né? Sim. Você chega, eu vou lá apostar. Como que é assim, o dono do bar, esse dinheiro sai do bolso dele? Não, porque assim, ele faz o torneio para que pessoas venham até o bar, consumam, assistam o jogo, é isso ou não? Então, no meu caso é assim, a gente tem o costume de dizer que são os nossos patrões. Tá. Por exemplo, eu vou jogar um desafio valendo R$1.000 com tal jogador. Tá. Aí esse rapaz que me patrocinou, ele fala, Lucas, eu vou te dar 30%, Tá. eu vou te dar 40%, eu vou te dar a metade do valor. No caso aí do Nash, é o proprietário do bar que colocou o dinheiro para ele jogar contra o adversário. Ah, tá. Então, se o Nash ganhasse, o Nash teria uma possibilidade, ia ganhar tantos por cento. Aí eu não sei, isso depende muito de quem está casando, né? O valor do dinheiro. Tá. Mas é rentável, né? É. De toda forma é rentável, né? É um negócio que traz o quê? Visibilidade. Se o dono do bar souber trabalhar hoje com marketing digital, ele ganha muito, cara. As visualizações aí, pô. Sim. Só que eu, quando faço os meus desafios, eu tenho o costume de eu mesmo colocar o meu dinheiro, né? Porque você joga mais tranquilo. Porque, pô, você tá jogando com o dinheiro do rapaz, e você erra uma bola, o cara, pô, errou uma bola. Só que assim, eu tenho muitos empresários que colocam dinheiro em mim e falam, joga solto lá. Ganhar, ganhou, perder, perdeu. A hora que perde, o cara fala, não volta mais no meu bar. Ou assim, você não passa aqui na frente não, cara. E como que vocês, né, eu acho assim, vocês reagem a uma derrota. Uma derrota é importante, igual você falou. O cara apostou tudo em você, você confiante da vitória, e aí foi lá e perdeu. Como conviver com isso? Hoje é normal, né? Pelo tanto que vocês jogam, né? Eu acredito que no início é mais difícil, mas
Como que vocês se sentem perder? Que perder ninguém quer, né? Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais os favoritos aqui, né, meu? Aí eu, na verdade, eu me sinto mal pra caramba. Chego em casa, eu fico trancado no meu quarto, já me sinto mal pra caramba. Você não sabe perder, né? Mas não é, sabe Tá o que é? O cara coloca o dinheiro apostando na gente, entendeu? E a gente tá ali dando o máximo pra tentar ganhar e depois não consegue ganhar, a gente fica mal pra caramba. Entendeu? Assusta, né? Vou. E você, Gato? O Gatulino é tranquilo. Esse aqui só dá risada. Se ele perder, ele sai dando risada, esse aqui, ó. Pode dar risada ali da frente ali, mas depois fica intocado. Não, mas eu continuo assim. Eu consigo me controlar muito bem. É no bar do pai dele mesmo. O bar é do pai dele, pô. Então, às vezes tem, de fato, né, algumas derrotas deixam a gente abalados. Só que, no meu caso, quando eu perco, eu já falo assim, já quero uma revanche o quanto antes. Já me programo, vou treinar para poder. E, inclusive, todos os caras que me consideram algum apoio, assim, em questão de me patroar em algum jogo, todos eles têm mais vitórias do que derrota. Então, isso é um ponto positivo, um ponto positivo, né? Esses dias eu fui com um rapaz chamado Paulo, em Guarulhos, jogar. Aí eu perdi para um rapaz uma série de R$2.000. Puta vida. R$2.000. Aí eu tinha colocado R$500 no meu bolso, aí ele tinha colocado R$1.000, aí um outro rapaz foi e colocou mais 500 e a gente perdeu os R$2.000. A gente até brincou, falou assim, depois no outro dia, né? Pô, a gente errou até o caminho. Aqui em Guarulhos, do lado, a gente errou o caminho. Só que aí depois passou um tempo, aí eu pedi a revanche pro jogador e a gente jogou no valor de R$10.000. Quem fizesse 7 fichas primeiro. Quanto? Aí, 10 pau? R$10.000. Aí era quem fizesse 7 fichas primeiro. Eu tava perdendo de 6-4 pra ele. Ia ser a segunda pisa que eu ia estar tomando. E eu consegui reverter o placar pra 7-6. Nossa senhora, foi bom demais. Aí nesse dia eu tinha colocado R$1.800 no meu bolso. E os outros colocaram um pouco de cada um. Aí cada um que ganhou foi me dando... Aí eu ganhei os 1.800 do meu adversário e mais um pouquinho de cada. E tem as apostas externas também, né? Ixi, é o que mais É tem. o que mais tem, né? É o que mais tem. É o que mais tem. É o que mais tem. E para vocês dois aí, qual eu não sei, como que vocês enxergam aí o futuro desse esporte aí? Vocês acham que ele vai crescer, ele vai estabilizar, ele tem... o que pode acontecer de bom e o que não pode acontecer? Vocês têm ideia disso aí ou não? No meu pensamento, o bilhar cresceu muito aqui em Mogi, entendeu? Em Mogi não, em geral, né? No geral, né? Cresceu muito, muito mesmo. Hoje em dia é só bilhar. Então, acho que cresceu demais. Mas assim, mas a gente fala cresceu, mas em Mogi você não tem quase uma casa de bilhar mais, pô. Ele Então, cresce... mas é que hoje os campeonatos é só em bar, né? Casa de bilhar, assim, hoje é só o Gold mesmo, entendeu? De mesão grandão, né? Mas mesa de bar, a turma gosta de jogar, né? Gosta de jogar, né? Então, hoje em dia, os campeonatos é só nos bar. Porque essas casas grandes aí, ela era um celeiro, né? É verdade. O pessoal chegava lá, lembra? Eu ia para assistir, não para jogar, mas chegando com aquelas malas. Eu tive o privilégio de ir pra final no Gold jogar. Eu joguei um campeonato lá e fui pra final com o rapaz lá, no mesão. Que não era nem minha especialidade de jogar mesão, entendeu? E acabei indo pra final lá, mas perdi. Mas a maioria das pessoas que vocês jogam, vocês conhecem ou não? Ou tem algum jogador, por exemplo, você jogar com um cara que você nunca... É comum jogar com quem vocês nunca viram ou geralmente são os mesmos, porque estão na mesma linha ou já são conhecidos? Como que vai entrando a nova geração aí? Vocês vão... Não tem como acompanhar, é igual o jogador de futebol, né? O cara deu a oportunidade, ele tá lá em campo, de repente você vê um astro, né? E para vocês já são... Eu vejo que vocês são muito assim, de grupos, né? Vocês estão jogando aqui, não sei se são os mesmos, mas são pessoas que são do conhecimento. Mas quando chega um inesperado lá e bate em todo mundo, existe isso? Tem, é o que mais tem. Existe? Esses dias que eu fiz a viagem lá para Minas Gerais, fui fazer um trabalho, eu fui parar num bar lá para poder jogar, né? E o pessoal tava jogando lá, valendo. Aí eu cheguei lá, o pessoal já me conhecia, porque o avanço, né, da tecnologia, né, da internet, você faz um jogo hoje, aí alguém filma e quem tem essa aproximação com o bilhar tá sempre Eu ia atento. Perguntar sobre a tecnologia, no que ela impacta aí. Hoje nenhum jogador passa
em branco. Se ele joga bem, alguém fez uma filmagem, colocou no YouTube, vai chegar pro pessoal que joga bilhar. Não tem jeito isso. Isso é inevitável. E fica até ruim assim, igual no caso, por exemplo. Aí eu fui lá, falei assim, pô, vou jogar com o pessoal valendo, né? Aí cheguei lá, o pessoal já me conhecia, já não quis jogar, entendeu? Então, a internet, por um lado, ajuda, né? Porque você consegue ganhar patrocínios, mas por outro lado, tipo assim, se você vai jogar valendo assim, o pessoal já fala, não vou jogar com ele porque já conhece o jogo, né? Já sabe a força. Fui jogar um campeonato lá em Biritiba, onde que era o Jacaré lá. O Biritiba, pô. Então, aí eu fui jogar um campeonato lá, chegou um branquinho lá, um rapaz lá, e o salão tava lotado lá. Aí o cara chegou lá e ficou olhando os outros jogar. Depois ele foi entrar em onda de jogar e ele ganhou de todo mundo, ele limpou o salão inteiro. Esse foi o inusitado ali, né, cara? Limpou o salão inteiro, ninguém quis jogar com ele mais. Então tem essa também, aparece muito cara forte. E vocês têm algum lógico, cada um tem quem não sonha não vive, né? Tem algum sonho de, sei lá, com relação a esse esporte? Fala, pô, quero chegar ao nível do Igor, ou algum outro sonho que você fala, pô, pra mim seria legal se eu conseguisse isso no esporte. Neste esporte, sonho, eu não tenho mais. O sonho que eu tenho objetivos. Tá, objetivo. O objetivo. Então, objetivo. Então vamos pro objetivo. O sonho meu era ser campeão no bar do meu pai, no qual demorei 13 anos para ser campeão. Ali realmente foi um sonho. Né? Porque dormia, acordava pensando, não, tenho que ser campeão no bar do meu pai. Seu pai te cobrando, né? Quando que você vai ser campeão aqui, pô? E aí eu tive o privilégio de ser campeão. Ali foi um sonho. Hoje eu tenho objetivos. E ali põe um quadrinho com as fotos também? Não foi não, mas isso já está sendo não um é projeto. Igual a República. Não, mas já está sendo um projeto legal, para ser né? Em pauta aí. Aí fala para ele pegar no último. Você foi o último. Eu fui o último. Aí agora os objetivos, eu tenho pretensão aí de ser campeão da LBS, da Liga Brasileira de Sinuca, que inclusive no outro torneio que eu participei no campeonato, perdi na primeira fase. Perdi de 4-1 pro Brinquinho. Brinquinho, moranguinho. Vamos lá, Nath. Você tem algum sonho ainda? Eu tenho um sonho de montar uma escolinha lá em casa, lá, entendeu? Isso é legal. Que até ele vai dar uma força pra mim aí. Isso é legal. Entendeu? E é isso aí, montar uma escolinha para as crianças. Uma escola e... para as pessoas que querem começar a jogar. Isso aí é super importante. Entendeu? Aí cara. ele tá me dando um apoio aqui, né? Então a gente vai ver se consegue. O problema é o espaço, né? Que a cada mesa é maior que essa aqui, né? Então. Sabe o quê? Uma escolinha com as 5 mesas aí dá pra... O convite já tá feito para você, Márcio. Umas aulas grátis. Pô, aí, cara, se eu contar para vocês, ó, não é mentira. Eu e um primo, molecão, 18 anos, aquela coisa, não saí de casa, né? Meus pais crentes do caramba. O que acontece? Vamos sair. E nós fomos, você é um pouquinho mais velho que naquela época lá no Bar do Amarelinho, lá em cima. Lembra? E depois, logo atrás do Bar do Amarelinho, tinha um negócio de sinuca ali. Aí tinha um negócio que vendia umas caipirinhas, né, naquela rua, né? Aí, pô, eu nunca tinha tomado nada, né? Aí meu primo, eu falei, pô, vamos lá, cara, vamos lá jogar sinuca, vamos lá. Mas sabe jogar sinuca? Eu falei, não, nem você sabe, pô, vamos lá, né? A gente vai lá. Aí chegamos lá, vendo os caras lá, né? E a gente botando banca, né? Traz aí caipirinha, nunca tinha tomado nada. Pega a cerveja lá pra nós. Catolino, cara, começamos lá, pagamos lá, pegamos a ficha e tal. E olhando os caras como eram. Fui dar uma tacada, velho. Rasguei a mesa do cara. Fez. Cara, deixamos aquele estaco de lado, velho. Saímos correndo, velho. Cara, tem. Eu tô com 58. Foi coisa de 20, 18, 19 anos, cara. Rasgamos a mesa, cara. Cara, eu acho que eu comecei com um trauma. Então, acho que a escolinha vai. Tem que tirar o trauma do cara. Depois passou anos, lógico, o dono ali do Amarelinho lá, o Taromaro lá, virou meu cliente lá. Às vezes eu brincava, pô, cara, deu um prejuízo uma vez pra você, mano. Rasguei a tua mesa e fui embora, cara. E encerrar a carreira, então ele vai ter escolinha. E você, encerra a carreira? Não. Só se o coração mandar ou não? Só se o coração mandar. Então, a minha pretensão é estender o apoio, né, para ele em questão dessa escolinha, porque o Nash aí além, né, dele ser um dos melhores jogadores da cidade, ele também vai ter um bom conteúdo para ajudar aí o pessoal que quer crescer no bilhar, né? Eu mesmo particularmente não tenho pretensões, né? Eu tenho o bilhar como hobby para mim, mas também não posso dizer que isso também não traz benefícios financeiros para mim, porque realmente traz, entendeu? Só que eu tenho
outras pretensões de trabalho na vida, né? Você conheceu outro mundo, né? Não mais trabalhando como assessora aí, trabalhou. A gente vai fazendo esse network e a gente acaba achando outros caminhos, né? Então você tem vai continuar como hobby, né? Sim. Você não. Se vocês fossem dar um conselho. Não, eu vou fazer o contrário. Você lembra o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Vocês dois? Lembra de algum conselho? Sim. Eu lembro perfeitamente dos meus pais. Os meus pais sempre deixou muito claro. Em tudo que você for fazer, primeiramente coloque o ponto certo. Isso eu carrego no meu dia a dia. Então, qualquer coisa que eu vou fazer da minha vida, vou iniciar um projeto, seja em qualquer área, eu sempre lembro dessa mensagem que os meus pais me consideram. Tudo que você fazer, sempre coloca o ponto certo. Legal, ótimo. Lembra? Eu também recebi um conselho do meu pai, né? Que Deus o tenha no bom lugar, né? E ele falou, você quer jogar esse jogo aí, você pode jogar, faz o que você quiser fazer, mas tudo com respeito. Sempre respeitando todo mundo e para evitar confusão, né? Hoje mudou muito, né? É outra coisa que eu recebi de conselho, assim. Entendi. Se você fosse dar um conselho, não pode ser o mesmo do pai, né, mano? Não, exatamente. Já que, né, o assunto que nós Vamos pegar um jovenzinho que tá ali. Ele tá focado, ele quer... Porque o jovem de hoje não é igual ao jovem de antes. Então, manda um conselho pro menino aí. O assunto que nós estamos tratando aqui, né, se tratando de jogo, né, eu sei que tem muitos jovens que gostam de jogar bilhar e tem muitos que estão entrando aí no caminho de jogar jogos apostados, campeonatos, torneios. Tenham muito cuidado com o jogo. Muito, mas muito cuidado mesmo, porque infelizmente, da mesma intensidade que o jogo pode trazer benefícios, ele pode arruinar a vida de qualquer uma pessoa. Então sempre tenha o pé no chão. Muito, legal. Muito mesmo. Nash, me dá um conselho aí. O conselho é o mesmo que o Luca falou, porque tem muitas pessoas que estão começando a jogar agora que estão focadas só no bilhar e abandonam até o estudo, entendeu? Eu acho que primeiramente tem que estudar primeiro, né? Tem que se formar legal, depois pensa nesse negócio de jogar, entendeu? Eu acho que o conselho que eu dou é esse aí. Pô, legal. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Bom, gente, infelizmente, a gente já tá chegando meio que no finalzinho aqui, tá? Eu acho que tentei de todas as formas aqui, tentar fazer um bom programa, explorar ao máximo esses dois amigos aqui, né? E a gente vai chegar agora para as ponderações finais. Da minha parte, eu só tenho que agradecer a presença, né? O Gatolino já conheci, o Nash conheci agora. Pô, vocês são maravilhosos, cara. Olha, cara, eu vejo assim uma luz em vocês dois, assim, cara, brilhando, entendeu? De tudo, de pessoas boas, honestas, de pessoas que são realmente... O que eles falaram no podcast é o que eles realmente são aqui. E para a comunidade da sinuca, eu peço desculpas se eu não fui tão... Se alguém lembrar alguma coisa que eu não perguntei, depois vocês escrevem para mim e a gente procura os dois. Mas da minha parte é isso, né? A gente está terminando. Aproveitar para desejar aí um Feliz Natal, né? O podcast é o @café com chefão. E vou deixar eles livres para falar o que eles bem entenderem. Estão à vontade, garotos. É isso aí, pessoal. Quero aqui agradecer ao Márcio aí, Café com Chefão, por ter dado essa oportunidade de compartilhar com todos vocês sobre esse esporte que, infelizmente, muitas pessoas têm uma visão ao contrário que de fato realmente é, né? E para agregar aqui nas palavras, eu não tive a oportunidade de falar, mas assim, eu também realizo torneios de bilhar beneficente em prol das famílias que necessitam de alimentos. Então, o bilhar não tem apenas o lado de jogatina, também tem esse lado de estender a mão para o próximo, de poder fazer torneios, campeonatos para arrecadar fundos para pagar exames de pessoas. Então, né, você que está assistindo aí, que você tem uma visão ao contrário do bilhar, fala, é coisa de, né, sem futuro e tal, mas não é bem assim. Todo esporte tem as pessoas boas e as pessoas ruins, seja no trabalho, seja no esporte, e é isso. E aproveito aqui para desejar um Feliz Natal para todo mundo,
E é isso. E as suas redes? Onde é que eu minhas te redes encontro? sociais, o Instagram, Lucas Gatolino. Legal. Nashi? Eu quero agradecer pela oportunidade aqui ao Márcio, né? Que deu pra gente aí. E mandar um abraço aí pra minha filha aí, Manuela, né? Isso. Que eu amo muito. Pra minha mãe, Célia. Pro meu irmão, o Walter, o Sérgio, pra Sueli, pros meus amigos aí que estão vendo aí. Puzinho, né? Pros amigos, né? Pros meus Brinquinho. amigos, justo um abraço pro pai dele, que é padrinho da minha filha, né? Bacana. Pro Gato, pro Ravi e pra rapaziada de Mogi, que gosta de jogar um bilhar. Legal, E cara. meu Instagram é Oficial Nash. Fizer um Nash. Ah, falar nisso, nós falamos dos apelidos? Não, Né? Não encerramos ainda, porque o cara não pode vir no podcast com um apelido e falar por que o apelido, pô. Pô, então vai voltar. Vamos voltar. Vou acrescentar Depois os meus abraços para os meus patrocinadores também. Mas o apelido do Gato é por causa do pai e do... E Não, o Gato vem do apelido do meu pai. E o Lino que é o meu sobrenome. Legal. Ficou bom. E o Nash? E também pela minha beleza. Lógico. Gato. Então, o Nash é o seguinte, eu trabalhei 16 anos na empresa Nash, né? Mas só que acontece, eu entrei num campeonato aqui em Riqueiroles, aqui no antigo Seu Valdir. Sei. Tem mais, tinha Não tem 4 mais. mesão ali. Aí tinha muitas pessoas com o mesmo nome meu ali, que é Carlos, né? Aí o Juan, meu amigo aí, Juan Amoroso, ele pegou e falou assim, você trabalha onde? Eu falei, trabalho na Nash. Eu falei, então coloca Nash. Aí colocou Nash e pegou. Legal. Aí ficou Nash. Mas tinha Teobaldo, né? O Teobaldo era muito Depois eu feio. conto. O Teobaldo era muito Gente, obrigado mesmo aí. Continue assistindo o nosso podcast aí e a gente vai, com certeza, levar mais informações. Isso aqui é informação, pura informação, esporte, entendeu? Entretenimento. Eles foram capazes de falar dos desafios, dificuldades, de uma série de coisas e sempre em prol do esporte que eles amam, que é a sinuca. E eu acabei gostando também, vou me inscrever na escolinha. Um abraço! Valeu. Obrigado.